Bom dia! Como é que vocês estão? Esperamos que bem, né? Mais um dia aqui com a lição da Escola Sabatina e hoje nós inventamos de fazer de dois e hoje nós estamos com terça-feira. Exatamente. E o tema de terça-feira é a imagem de Deus. E sem mais delongas, né? Vamos pro vídeo? Bom, e terça-feira começa já falando, né? Um pouquinho sobre Moisés, quando ele queria ver a glória de Deus, né? E experimentar o encontro direto com o Criador. No entanto, em vez de permitir isso, Deus desejava que ele visse algo ainda mais significativo. E é nesse momento em que pede para que a gente confira na Bíblia, em Êxodo 33, versículo 19. Êxodo 33, versículo 19 diz o seguinte: E o Senhor orientou-o: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E aqui continua dizendo que o que Moisés e os hebreus mais precisavam era entender o caráter de Deus. E aqui fala que ele compreende nossa fraqueza e tendência ao pecado, mas seu amor é o que? Eterno. Ele queria que soubessem que ele é um Deus de graça e compaixão. Considerando o pecado de Israel como bezerro de ouro, a misericórdia divina se tornava ainda mais crucial. O desejo de Deus sempre foi restaurar sua imagem em seu povo, o que em última análise se refere ao caráter. Quando Moisés subiu novamente ao monte para se encontrar com o Senhor, ele o escondeu em uma fenda da rocha e passou diante dele proclamando o que está em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7 vão dizer o seguinte: E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. É interessante essa parte aqui, né? Vou pegar aqui para eu falar. Achei bem interessante. Que faz assim: e como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor e paciente e fiel, que persevera em seu amor, dedicado a milhares, perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. A gente vê aqui, né, quem foi o que mais Deus fez com todo aquele povo, foi o que ele mais fez, lutou por eles, né? Ele mostrou seu amor, mostrou sua compaixão, mostrou seu cuidado, mostrou o perdão, que muitas vezes ele já tinha perdoado eles, mas eles ainda cometeram esses erros, né, do bezerro de ouro, e a questão dessa adoração toda que eles fizeram, e agora estavam falando isso, né? E é interessante que quem está passando e proclamando isso é o próprio Deus. Achei interessante. E aqui continuando, fala que o desejo de Deus sempre foi restaurar sua imagem em seu povo, né? E aqui fala que diante da grandeza de Deus, imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Caramba! E aqui fala, diante da grandeza de Deus, Moisés, ele tipo, não, peraí, vamos aqui, vamos adorar o nosso Senhor. Em resposta às súplicas de Moisés por perdão e pela continuidade de sua presença, Deus fez uma aliança, prometendo mostrar ainda mais seu poder por meio de maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, para que todos os povos soubessem que Ele é Deus. Ele sempre faz isso, sabe? É incrível, porque Ele sempre fala, sempre para mostrar quem eu sou, entendeu? Ele já tinha mostrado isso de diversas formas, não só para o povo de Israel, mas para todo mundo. Só que mesmo assim, ele sempre tinha isso, eu vou mostrar, entendeu? As pessoas precisam saber que eu sou Deus. E aqui fala que ao refletirmos sobre o livro de Êxodo, lembramos de muitas histórias que nos desafiam. Deus proclamou e demonstrou milagrosamente seu poder contra os deuses egípcios. O Mar Vermelho se abriu para permitir a fuga de uma nação inteira. Alimento e água apareciam milagrosamente no deserto dia após dia. Tais eventos são impressionantes que até hoje alguns judeus e cristãos questionam sua veracidade histórica. Cara,
Isso é indiscutível, sabe? É indiscutível, porque a gente sabe o que aconteceu, foi provado. E, tipo assim, é interessante que até os judeus e cristãos, eles questionam se realmente foi verdade. Porque, tipo assim, é coisas tão grandiosas, assim, que eles ficam, tipo, será que é possível mesmo? Mas quando você sabe, você sabe, através da palavra, que é verdade, não tem pra onde fugir. No entanto, se descartarmos essas histórias como irreais ou fictícias, perdemos algumas das verdades mais profundas e essenciais que precisamos compreender, assim como inúmeras vertentes fazem e também até pessoas que não deveriam, como os judeus. Alguns, né? Mesmo diante de nossa pecaminosidade, não perceberíamos que o pecado é oferecido por meio do santuário de Deus. Ignoraríamos que ele deseja vir entre nós, ser nosso vizinho. E por fim, deixaríamos de acolher a extraordinária verdade de que carregamos a própria imagem de Deus. A gente sempre esquece, né? Porque que nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, assim como nós somos, nós, mesmo nesse estado corrupto, nós de alguma forma temos essa semelhança com o próprio Criador das coisas. Nós criamos coisas, nós queremos inventar, nós queremos construir coisas, nós queremos manter coisas, nós queremos cuidar das pessoas. É fascinante como o ser humano realmente carrega a própria imagem de Deus. Aqui, nós temos uma pergunta. Como entender que Deus nos fez à sua semelhança pode nos ajudar a perceber nosso verdadeiro valor como indivíduos? Cara, isso é um privilégio você ser feito à imagem e semelhança de Deus. E é interessante que Rosto em Chamas, que no caso foi o tema de terça-feira, fala sobre isso e você vê que era incrível, cara. Ellen White até falou sobre isso. E a gente só de imaginar que Adão e Eva teve isso, essa luz. E mostra uma espécie de teoria de que nós temos tanto o caráter, mas também a aparência física de Deus. Isso é o que mexe comigo, assim, que até nisso ele, tipo, eu vou fazer, sabe? Igual a mim, Imagem e igual a semelhança. gente. E tipo, em Gênesis ele fala fazer imagem e semelhança, né? E ele fez Adão com esse pensamento. A imagem, como Deus é composto, talvez na aparência possível de se enxergar, e semelhança, que era como se fosse como ele, mas não de aparência, mas de ser. Eu acho isso incrível, é tipo um privilégio enorme, sabe? E muitas vezes a gente não aproveita isso para fazer o que é certo, né? Porque muitas vezes usamos o que Deus nos dá para fazer coisas contrárias. E a gente sabe que tudo aqui, cara, foi Ele que nos concedeu, foi Ele que nos deu mesmo de verdade. E eu acho isso incrível, essa questão de detalhar sobre isso, sobre falar sobre a imagem e semelhança que somos de Deus, tanto fisicamente quanto no caráter, né? Tipo assim, que a gente tem que se espelhar ainda mais nele. No passado era melhor, tipo assim, no Éden, né? No Jardim do Éden. Mas infelizmente com o pecado tudo mudou. Mas mesmo assim ainda a gente tem resquícios, sabe? E eu acho isso incrível, que por mais que existe o pecado, existe tudo isso, ainda existem resquícios na gente ainda. Enquanto a gente mais percebe o que é ser a imagem e semelhança de Deus, a gente vai vendo o valor que o ser humano tem e como que há inúmeras leis de que o ser humano não tem valor, o ser humano é insubstituível, o ser humano é uma criatura preciosa, cada vida é preciosa, porque não é só um princípio religioso, é porque nós, querendo ou não, você querendo acreditar ou não, fomos feitos à imagem e semelhança de um ser que é imortal, que criou todas as coisas e é o Senhor de tudo. Exatamente. E é isso, pessoal. Que a gente possa realmente entender isso de uma vez por todas. Que eu acho isso incrível, sabe? A lição retratar sobre essa questão da imagem e semelhança de Deus. É muito incrível a gente parar para estudar realmente e ver isso detalhadamente. E a lição mostrando um pouco disso, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E a gente vê, né, que a gente já tá encerrando essa liçãozinha aqui maravilhosa. Já tá acabando a dias. Caramba, pra vocês verem, ó. Ela usadinha, bichinho, ó. Mas isso prova que a gente tá estudando, né? A gente tá no capítulo 34, falta só 6 capítulos. Exatamente. E acho isso incrível, é sério. Estudem a lição da Escola Sabatina, elas são enriquecedoras, sabe? E ajudam bastante a gente a ver coisas que a gente não via antes. E faz a gente ter vontade de se aprofundar ainda mais. Bom, e com esse pensamento, né, vamos orar, falar com o nosso Pai para entregar o nosso dia e abençoar. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por mim
por todos nós aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse ministério, Pai, que venha ser uma bênção, Senhor, entrego em Tuas mãos. Eu te agradeço por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor, por esse momento aqui de estudar lição da Escola Sabatina, quão importante é. E muitas pessoas sentem o desejo ainda mais de se aprofundar na Tua Palavra, Pai. E eu sou muito grata por isso, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos usando como instrumentos, ó Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Então, Senhor, abençoa-nos, nos guia, Senhor, nos mostra o caminho certo. A todos nós. Sabemos que o Senhor já está voltando, Senhor, então que a gente sempre possa usar tudo, ó Pai, tudo, dar tudo de nós, ó Pai, para Ti. Eu te agradeço por tudo, nos concede um ótimo dia na Tua santa presença, Paizinho. Não nos deixe ficar longe de Ti, que a gente possa Te buscar em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, é isso que eu te peço, Paizinho, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, as redes sociais vão estar aparecendo aqui. Vão lá, sigam a gente. Vão Aqui, no Instagram, vão no Facebook, vão no TikTok. E se inscrevam aqui no canal. Deem like, comentem o que vocês acham. Que a gente gosta muito que vocês comentem, deixem a opinião de vocês. Já faz um tempinho que a gente sente falta disso. E deixem o like de vocês também, é bastante importante. E compartilhem para quem vocês querem que também estude a lição, aquele que está um pouquinho longe, que precisa de um vídeo assim. Exatamente, porque a lição da Escola Sabatina, ela não é só tipo, eu tenho que acompanhar todos os dias. É importante, com certeza. Mas se tocar no seu coração de mandar para alguém, espero que toque, que você possa enviar, porque é bastante importante. As pessoas vão conhecer a palavra de Deus dessa forma. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e Tchau, tchau. Tchau, tchau.